Fala galera, tudo bem? Mais uma aulinha, tá? Hoje eu ia entrar em geopolítica da África para mudar o capítulo, né? Como seguiria a lógica, mas eu achei importante falar um pouquinho para vocês, da gente ter uma aula, porque não está previsto na apostila, sobre outros conflitos do Oriente Médio, sobre a questão do Irã, Iraque e Síria, tá? Irã, Iraque e Síria. Então hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões importantes que envolvem esses três países que são fundamentais na geopolítica atual, na organização do espaço do Oriente Médio e também nas questões que envolvem a organização do espaço mundial. Tudo bem? As interferências de potências como Turquia, sim, Turquia é uma potência regional muito importante. Interferência da Rússia, interferência dos Estados Unidos, dos países da OTAN, né? E aí então é interessante de a gente entender algumas coisinhas, as origens, tá? Eu não vou me aprofundar muito, eu vou dar os ganchos e na aula ao vivo a gente vai reabordar e trazer algumas discussões, beleza? Bora lá então? Ó, galera, quando eu falo em questões ligadas ao Oriente Médio, né? Opa, deixa eu diminuir aqui a minha cara e puxar para cá. Bom, eu tenho aqui o Irã como um dos países mais relevantes dentro do processo, tudo bem? Quando eu falo no Irã, você tem que entender uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender do Irã é a posição geográfica desse país. Ele é um país gigante, ó, gigante, ele é muito grande. Ele faz fronteira aqui, ó, com Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, tá? Ele tem aqui, ó, territórios no Golfo Pérsico. Ele faz fronteira com o Iraque, com a Turquia, Azerbaijão, Armênia, tá? Então é enorme, é um território gigante, extremamente estratégico no entroncamento ali entre parte da Península Arábica, aqui é a Península Arábica, e a Ásia Central, né? A Ásia Oriental, e também aqui para você acessar a Turquia e a Europa. Então, vocês entendem que estrategicamente esse país é muito, muito bem posicionado? Então, isso vai ser muito relevante na história da formação do Irã. Uma série de interferências e de disputas por poderes permeiam a história do que hoje é esse país tão fantástico, assim com uma cultura extremamente rica, formada pelo povo não é árabe, tá? Pelo povo persa, tá? Então ele vai sofrer interferências lá da Inglaterra, muita interferência estrangeira, da Rússia. Inglaterra e Rússia vão dividir o território iraniano sem consultar o Irã, inclusive, né? Das potências europeias. Então a gente tem toda uma estruturação que foi forjada em interferências externas e lutas pelo poder. Isso, inclusive, né, é dali que nasce esse espírito terrorista anti-americanista, tá? Com fundamentalismo islâmico. É aí que nasce, né, esse excesso de interferência. E as últimas interferências, né, no contexto mais recente, quer dizer, nem tão recente assim, a gente ressalta a Revolução Iraniana, extremamente importante, ou Revolução Islâmica do Irã, que fez o Irã ser o primeiro país se declarar como uma república fundamentalista islâmica. E a partir deste dia, o Irã se declarando uma república fundamentalista islâmica, ela deixa de ser o país que era parceirão dos Estados Unidos, porque eles eram, para ser o arqui-inimigo, para ser o malvadão da história. Tá? Inclusive, dá até para a gente fazer uma analogia interessante, né? A maioria islâmica do Irã é da vertente xiita do islamismo, né? Então, da religião islâmica, a gente tem duas vertentes importantes. Tem outras, mas duas que a gente destaca: xiitas e sunitas. Xiitas, maioria no Irã, sunitas no Iraque, para ficar fácil de entender. Quando os xiitas do Irã declaram a Revolução Iraniana, ou seja, um anti-americanismo passa a ser posto, uma lógica de não intervenção estrangeira no país, de expulsar empresas britânicas e americanas, naturalmente, essa parte do Islã passa a ser inimiga. Então, para os Estados Unidos não tratar todo o Islã como inimigo, eles tratam o Islã que é o povo persa iraniano. Qual é? Xiita. Daí vem que o xiita é malvado e o sunita é bonzinho. Já ouviu essa história, né? Xiita é radical, sunita é moderado. É tão louco essa construção de xiita radical ou sunita moderado no contexto ocidental
e essa deturpação da lógica e tal, que as pessoas usam xiita como adjetivo para radicalismo. E olha que bizarro, né? Eu li uma vez na campanha presidencial o presidente Bolsonaro utilizando o termo xiita no programa de governo, no programa de governo para indicar políticas radicais. Não seremos xiitas ou vamos combater esses xiitas do governo, enfim. O termo xiita, seu pai, sua mãe, sua avó já deve ter usado esse termo nesse sentido. Olha como que é louco essa concepção, essa imposição cultural de um termo, né, que na verdade é um termo que representa toda uma vertente de uma religião monoteísta extremamente importante na construção do mundo moderno, né, que é o islamismo. Então, vocês entendem como que é complexa a parada? É muita coisa a se pensar. Então, quando você fala de Irã, você tem que tomar muito cuidado. A gente não pode tomar partido, a gente não pode achar que tem mocinho e bandido, né? Nós temos que entender os interesses, o que movimentou todas essas histórias de conflito. E um começo dessa história tem que partir dessa Revolução Iraniana. Bom, eu coloquei aqui uns textinhos, né, bem resumidão, deixei um link no YouTube, como você pode estar observando. Eu sugiro aos senhores que assistam. Esse é um trecho de um desenho que é um longa-metragem maravilhoso que chama Persépolis. Se você quer entender um pouquinho da questão social dessa revolução iraniana, assista esse filme. É um filme belíssimo, muito gostoso de assistir. É um desenho pela ótica de uma menina, né, que viveu a Revolução Iraniana, a família dela participou, e vai contar um pouquinho também da frustração de parte desses revolucionários do Irã, que queriam que o país desse uma guinada contra a intervenção estadunidense e britânica, tal, para uma liberdade e tal, para um processo mais civil e democrático, e na verdade essa guinada não foi para esse lado, foi para o outro, seguindo um rumo ditatorial, né, fundamentalista islâmico, né? Então há uma euforia pela revolução por derrubar o famoso Shah Reza Pahlavi, que era o ditador até então. Então a euforia por derrubar o Shah Reza Pahlavi, mas uma frustração por parte dessa galera por ter assumido o Ayatollah. Lembrando que Shah é tipo um cargo, a função de Shah. E Ayatollah também é tipo um cargo. Para vocês terem uma noção, em Ayatollah uma tradução seria o espelho de Deus, né? Quem é o Ayatollah? Khomeini. Então, o Khomeini passa a ser o grande líder espiritual, religioso e político do país. Beleza? Então aqui nasce o primeiro Estado Islâmico e o primeiro movimento assim, de você pensar que o xiita é malvado, sunita bonzinho. Só um detalhe, lembra de Saddam Hussein do Iraque? Sunita. Será que necessariamente são bonzinhos? Não é bem assim, né? Não é 880, nunca é, né? Toda vez que alguém vir com essas classificações de fulano é assim, se grupo A é assim, grupo B é assado, como se fosse jogo de partida de futebol, você já não configura. Por quê, galera? Todo estereótipo, presta atenção nisso, hein? Eu vou até aumentar minha cara para falar isso. Ó, todo estereótipo é fundamentado em duas coisas. A primeira, preconceito, a segunda, ignorância. Todo estereótipo é fundamentado em preconceito e ignorância. Então, quando a gente começa a estereotipar xiita, sunita, não, né? Você pode saber que tem alguma coisa por trás, algum movimento que quer induzir a gente a pensar da forma mais polarizada e mais simples possível, e isso é ruim. Cuidado com esses estereótipos. Isso para tudo, né, galera? Não vamos ficar estereotipando, que não é bacana. Mas, enfim, voltando aqui ao tema, né? Logo em seguida, após a Revolução Iraniana, olha como o bagulho ficou louco, né? Um ano, 79, Revolução, 80, começa a guerra Irã-Iraque, né? Como o Irã passa a ser malvadão para os Estados Unidos e o Iraque, como sunita, passa a ser o amigo americano, o Saddam Hussein no Iraque cresce o olho e começa uma guerra, trava uma guerra com o Irã, uma guerra, gente, que ninguém ganhou. Os Estados Unidos se declara apoiar o Iraque, mas olha que bizarro, vende armas ilicitamente para o Irã. Olha que loucura, é muito complexo essas relações do que é oficial, do que não é, né? Enfim, foi uma guerra que só quem perdeu, quer dizer, todo mundo perdeu e quem mais perdeu foi os milhares que morreram, foram perseguidos e a pobreza que essa guerra deixou, né? Triste fim de um conflito que não deu em nada e aparentemente não tinha um motivo claro, né? Quer dizer, tinha os motivos ali, mas assim, nada que se justificasse uma guerra
desse porte, né? Mas, enfim, certo? Os curdos, que a gente já falou, foram massacrados nesse conflito, foi terrível, beleza? E é engraçado, porque olha aqui, de 80 a 88, longo, é bastante tempo, foi o mesmo período de ocupação da União Soviética no Afeganistão. Então, ali do ladinho do Irã, você tinha uma ocupação soviética, o Afeganistão. Então, vocês entendem como que era complexo a relação? Então, a União Soviética ali no Afeganistão, tentando controlar, e os Estados Unidos manipulando por baixo dos panos ali, fortalecendo os rebeldes afegãos para combater a União Soviética. O Irã em guerra com o Iraque e os Estados Unidos apoiando o Iraque. Então eu tenho os Estados Unidos declaradamente apoiando o Iraque e armando o Iraque. Eu tenho o Irã lá no meio, inimigo dos Estados Unidos. E do outro lado eu tenho o Afeganistão com uma ocupação soviética. Tem essa parada, né? Muito louco esse contexto aí. Bom, e o Irã, né, continua a sua vida, seu caminho, continuando como uma república fundamentalista islâmica. Galera, é importante você lembrar o seguinte, a contextualização do Irã agora. Deixa eu aumentar minha cara aqui. Hoje, tem gente que acha que no Irã você só vai ver todo mundo de burca, você não vai, as mulheres com o rosto tudo coberto, uma repressão enorme, e não é bem assim, tá? Se você procurar aí no YouTube, tem até umas séries da Globo que mostram como é a vida no Irã. Eu acho que o programa chama Que Mundo é Esse no Irã, não tenho certeza se foi o Que Mundo é Esse que gravou. Mas enfim, você vai achar que vai demonstrar um pouco sobre a vida e o comportamento no Irã, que é bem bacana. A galera tem um certo grau de liberdade, um grau de ocidentalização, enfim, né? Não é um regime tão rígido em termos de comportamento e tudo. Só que você tem que lembrar que o Irã sofre um boicote histórico dos Estados Unidos desde 79, né? Um boicote econômico violento. Beleza? O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e tal. O Obama traçou um acordo que foi histórico com o Irã. Né, um acordo que envolveu a União Europeia, né, os países da OTAN e tal, e esse acordo tratava sobre a questão de armamentos nucleares. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um dos medos, né, uma das cobranças do Irã é que ele estava desenvolvendo uma atividade de desenvolvimento nuclear que ele alegava que era para a energia. Ou os outros alegavam, os Estados Unidos, diga-se de passagem, que era para armamento. O Irã falava não, os Estados Unidos falava assim, é arma. O Irã falava, não é arma. É arma sim, não era, enfim. Nessa história, nessa briga de retórica, né, foi traçado um acordo que foi histórico. Os embargos contra o Irã seriam cancelados gradativamente, não de uma vez, né, seriam gradativamente cortados, seriam abertos, para o Irã seria maravilhoso, ele ia crescer, voltar a se desenvolver socioeconomicamente, e o Irã ia abrir mão, ia permitir que os fiscais da OTAN, da ONU, fossem em seu território, fiscalizassem os programas nucleares. Bom, massa, né? Expectativa de paz, de relativa harmonia, né? De conversa. Opa, olha aí, acabou o Irã. Vamos fazer até um rolê, um turismo no Irã, né? Tem muita gente que quer conhecer um país lindo e tudo, pá. Aí veio o Trump e unilateralmente cancela e começa a atacar com retórica o Irã. Aí o Irã fica pistola também, né? Não aceita, aí game over acordo, né? E a tensão Irã-Estados Unidos volta sem um motivo claro e prático, né? Isso porque unilateralmente o Trump resolveu não cumprir os acordos, porque ele alegava que o Irã não ia cumprir. Olha aí que louco, né? Aí o Irã falou, pô, vocês não querem confiar em mim, eu vou confiar em vocês, por quê? Então que se dane todo mundo. Então, aí você já viu, né? Então, gente, é muito complicado, porque esses acordos geopolíticos, eles são tecidos, mas eles são tecidos com uma base na confiança. Tem que ter, né? Não tem como. Política, né, é um jogo de interesse que em um determinado ponto eu preciso confiar no outro. Não porque eu confio que o outro é bonzinho ou honrado necessariamente, mas eu confio que a partir de toda análise, de todas as conversas, que os interesses dele, nesse ponto, convergem com o meu. Logo, se os nossos interesses convergem, eu confio que ele vai cumprir o que ele prometeu e ele confia que eu vá cumprir o que eu prometi. Então, isso gera a base do relacionamento, que é a confiança, ainda mais entre países. Se não há confiança, não há relacionamento. Então, o Trump deixou isso muito claro, que não confiava, tá? E o Irã, né, respondeu.
E aí ali gera uma tensão enorme, porque a Arábia Saudita, histórico parceiro americano, né? Aí você teve navios sauditas que explodiram, iranianos, enfim, você teve uma confusão teve uma base de petróleo na Arábia Saudita que explodiu, acusaram o Irã falou que não foi, tá, e aí, fica, foi você, eu tô falando que não foi, e aí fica esse jogo de acusação, as tensões crescem, represálias econômicas, né? Sobrou até aqui para o Brasil com o navio iraniano, 2 navios iranianos precisando de combustível, os Estados Unidos pressionou a Petrobras para não vender combustível para esses navios iranianos. E aí eles ficaram meio paradões aí, um tempão até desenrolar a história. Então, navios sauditas foram parados pela Força Armada iraniana, enfim, gerou toda uma tensão, um crescimento de uma tensão que estava bem calma, que não existia até pouco tempo atrás, né? Isso é muito triste. Beleza? E essa tensão ainda existe. A Covid-19, né, deu uma acalmada, entre aspas, né, deu uma abaixada aí na poeira dessas discussões, mas as tensões ali ainda existem entre Irã, Arábia Saudita, tá? E óbvio, entre Estados Unidos. Beleza? Então, o Irã se fortalece, se ele não tinha a pretensão de desenvolver arma nuclear, talvez agora ele tenha, porque recrudesceram um discurso contra ele, né? Então a gente tem todo um contexto bastante conturbado ali, gente. Beleza? Então dê uma lidinha sobre isso. Eu quero na aula ao vivo, eu quero perguntas, eu quero indagações para eu poder explicar melhor isso para vocês. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre um país vizinho que é o Iraque, né? O Iraque, galera, o Iraque é uma condição delicada também, né? Esse país também está estrategicamente posto ali no Golfo Pérsico, fronteira com o Irã, Turquia, Síria, Jordânia, Arábia Saudita. Lembra que esses países aqui é onde tem o povo curdo, né? Aqui no norte do Iraque, tá? Parte da Síria e tudo mais. Turquia, Irã. Bom, o Iraque, né? Durante essa rivalidade com o Irã e tal, os Estados Unidos apoiava. Porém, o Saddam Hussein cresceu as asinhas, produziu guerras, invadiu o Kuwait em 90, produziu a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos entra na Guerra do Golfo em defesa do Kuwait. O Kuwait aqui, ó, pequenininho aqui no sul, tá? Rapidão acaba com o Iraque passa a ser um inimigo também, um país nocivo, um país que vai ser taxado com o selo de país do eixo do mal. Depois, né, o Bush vai tratar o Iraque como um país do eixo do mal. Enfim, várias atrocidades produzidas pelo Saddam Hussein, né, durante os anos 90 e 2000, mas é louco, né? A Guerra do Golfo foi em 91. O Iraque, o Saddam já era malvadão. Por que os Estados Unidos não fez nenhuma intervenção antes? Olha a pulguinha atrás da orelha, né? Poderia ter derrubado Saddam Hussein em 91 na guerra? Poderia, teria um monte de justificativa, não derrubou, né? E por que depois de 2003, sim, né? Até que ponto 11 de setembro, o atentado das Torres Gêmeas, teve influência nesse ato? Ou será que foram outras condições, tipo petróleo, enfim, né? Então a gente tem toda uma conjuntura bastante complexa de se entender ali. Será que não era interessante na época para os Estados Unidos deixar o Saddam ali, que é inimigo do Irã, ali perto, né, mantendo uma tensão, um certo controle? E aí, né? Será que não era legal? Porque o Saddam Hussein perseguiu os xiitas, perseguia. E para os Estados Unidos, um cara malvadão que perseguiu os xiitas, lembrando que os xiitas não eram os mais queridos pelos Estados Unidos. Será que isso aí não era bom para os Estados Unidos? Porque era ruim para o Irã. Então, se era ruim para o Irã, era bom para os Estados Unidos? Você entende como que é complicado? O fato é que a guerra acabou, o Saddam continuou no poder depois de ter causado tudo isso, tá? E, com o tempo, os discursos, as atrocidades foram acontecendo, perseguições internas não cessaram, as minorias curdas, xiitas, no Iraque sempre sofreram muito com perseguições e a tensão cresceu. 11 de setembro aí o negócio ficou louco, né? Depois do 11 de setembro, né, o que vai acontecer? Depois do 11 de setembro, os países daquele eixo do mal, no caso, o Afeganistão, que é da onde vem Osama Bin Laden, que atacou, explodiu, que comandou o plano para explodir os aviões, né? O Iraque, que segundo os Estados Unidos tinha desenvolvimento de arma química, que nunca foi provado. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque,
sem nenhuma evidência do que ele estava alegando, né? Uma guerra que foi bizarra foi o Novo Vietnã, uma guerra, uma ocupação que dura até hoje na prática, né? Até hoje os Estados Unidos estão lá no Iraque. Mas em 2003 oficializou a retirada das tropas americanas de lá. 2003 a 2013, 10 anos. É muito tempo de ocupação, trilhões de dólares gastos, tá? Então, quando eu falo que são trilhões de dólares gastos, você tem que lembrar uma coisa. Se alguém gastou 1 trilhão, alguém, né, pessoas, grupos, receberam 1 trilhão. E aí que tá, né? Gastou 1 trilhão do contribuinte americano, do contribuinte estadunidense? Sim. Para onde foi esse 1 trilhão? Engordou as contas de empresas que ofereciam a logística para a guerra. Empresa que oferecia armamento para a guerra, o combustível para a guerra, para os carros, manutenção desses carros, os próprios carros, né? Roupa do soldado, papel higiênico, o banheiro que ele usa, a comida que ele come, tudo. A guerra, a logística da guerra é uma parada muito louca, são muitas coisas para pensar. É do papel higiênico lá do banheiro que o soldado vai cagar, a arma que ele vai usar, né? Onde ele vai dormir, enfim, lavar, cuidar. É uma logística gigantesca. São milhares de pessoas sendo levadas para um outro país e que tendo suas necessidades básicas e mais a guerra. Então, essas empresas de logística que atuavam na logística da guerra ganharam muito dinheiro com a guerra do Iraque, muito dinheiro. E aí ficou mal, né? Ficou uma série de escândalos dos Estados Unidos ali de usar essa guerra, né, como mecanismo para enriquecer essas empresas, que algumas supostamente tinham ligações com o presidente Bush e tal, né? Então, várias denúncias desse tipo. E a guerra do Iraque perdurou por mais... Ocupação, perdão, vamos usar outro termo, ocupação do Iraque perdurou por mais de uma década, tá? E nada mudou. O Iraque era um estado falido, sem governo, totalmente desorganizado, fragmentado e destruído. E essa condição, olha que louco, foi culpa dos Estados Unidos, dessa ocupação desastrosa, é que ele fortaleceu aqui, ó, nessa região ao norte, a formação do famoso Daesh. Daesh é o ISIS, né, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que com a desorganização e a falência do Estado iraquiano, vários grupos locais foram se fortalecendo como grupos milícias de repressão e grupos terroristas começam a ganhar força aí no Iraque. Bom, e aí entra o contexto sírio, galera. Na Síria, né, em 2011, lembrando que a Síria era um país bacana, era um país bonito, sempre foi, né? Era um país com um grau de crescimento econômico até razoável, né? Então você tinha ali cidades como Damasco e Palmeiras, cidades famosíssimas, né? Você tinha turismo e tudo mais, né? Era um país também, porém, que tinha uma ditadura de muito tempo, né? Comandada pelo Bashar al-Assad. Em 2010, 2011, a gente teve a Primavera Árabe, que foi um movimento dos povos, das populações dos países árabes comandados por ditaduras que queriam derrubar os seus ditadores. Isso aí é a Primavera Árabe. Então, esse movimento da população para derrubar os seus ditadores começou no norte da África, na Líbia, Egito, tá? No norte da Síria, na Península Arábica, tá? E foi crescendo e chegou na Síria em 2011, tá? Que vai acontecer? Quando chega na Síria em 2011, a Primavera Árabe vai levar a galera para a rua protestando, papai, como de praxe, os governos, né, reprimiu essas manifestações com muita violência. E o Bashar al-Assad não fugiu à regra, reprimiu com muita violência. Até ali você tinha uma repressão policial, isso aí foi aumentando, ele não foi... O Bashar al-Assad não caía, tá? Foi começando... Esse conflito virou uma guerra civil. E aí virou caos. Por quê? Porque o Bashar al-Assad, diferente de outros ditadores, ele tinha um apoio declarado do governo russo por armamento e tudo mais. Então era mais complicado os Estados Unidos ou a OTAN interferir ali no conflito. Porque aí se cria uma polarização entre Rússia e Estados Unidos, OTAN, né? Então ali começa a ficar mais complicado e aí o cenário muda. Então eu passo a ter
o governo Bashar al-Assad e toda a sua máquina de repressão militar forte, os rebeldes sírios. E aí é uma guerra civil. Em função das atrocidades que o Bashar al-Assad estava sendo acusado de praticar contra a própria população e o próprio país, a OTAN começou a fazer áreas de exclusão aérea. O que é isso? Eles, por exemplo, a OTAN explodia bases militares ou pistas para não decolar aviões, para os aviões do Bashar al-Assad não atacarem o próprio país, o próprio povo, né? Quando você tinha, por exemplo, movimentações da Força Aérea para atacar, reprimir com violência, eles iam lá e atacavam essas bases e tal. Isso para minar o poder do Bashar al-Assad. E ele enfraqueceu muito, tá? Ele enfraqueceu muito, mas porém ainda tinha o apoio russo. E nessa bagunça toda de rebeldes, tá, o país virou um caos. Aí a gente começa a ver surgir novos atores. Gente, toda vez que você desorganiza uma lógica de poder, sem botar outra lógica de poder no lugar, você cria o chamado vácuo de poder. O vácuo de poder é aquele momento onde ninguém está mandando em nada. E aí que é o caos. Porque aí, grupos rebeldes paramilitares veem a chance de dar o pulo do gato e falar, porra, ninguém está aqui, então é nós, eu que vou ocupar esse lugar e eu que vou assumir o controle. E esses grupos que eu estou me referindo são grupos fundamentalistas islâmicos, como o próprio ISIS, a famosa Al-Qaeda, frente ao Nursa, várias frentes. E de repente o conflito da Síria, galera, virou uma confusão. Virou uma confusão com dezenas ou talvez centenas de grupos armados que nem sempre se conversavam. Tá? Eles queriam derrubar o Bashar al-Assad? Muitos queriam, mas os que eram fundamentalistas islâmicos, que eram considerados terroristas, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. Você entende? O ISIS é grupo terrorista que ataca a Rússia, que ataca a Europa, que ataca os Estados Unidos. Então há uma convergência russa, americana e europeia. O ISIS não pode existir. Sacou? Os curdos, né, nessa bagunça toda, os caras falaram, porra, de novo vai sobrar pra gente? Não, a gente vai usar isso de oportunidade para formar o Kurdistão e vamos pra cima. Vamos pra cima. Aí começa a formar frentes curdas que também não eram unidas, tá? Não é uma frente curda. Eu tenho o você tem o YPG, você tem a frente curda no Iraque, na Síria, você tem várias frentes curdas, Peshmerga, que eu falei já pra vocês, que vão se organizando para tentar se defender e formar seu próprio território e garantir sua independência. Aí vira um caos, é um monte de frente. Aí vem os Estados Unidos e ataca, vem a Rússia e ataca. Aí está na fronteira da Turquia, a Turquia está vendo ali na fronteira dela e vai lá e ataca. Tá? O Israel vê uma certa ameaça, um risco à sua fronteira e também ataca. E de repente tem um caos, a Síria vira um caos. Tá? Não dá para falar é uma guerra de A contra B. Em um determinado momento é o A contra B contra C, mas às vezes, tá? O A se alia ao C contra o B, tá? Mas às vezes o C e o B se aliam contra o A, mas também são inimigos, quando podem se atacam e vivem uma confusão. São tantos grupos e tantos interesses que a coisa se perde nisso tudo. Tá? Então, de repente, com o crescimento do ISIS, dos grupos terroristas, controlando imensos territórios na região, tá? Os Estados Unidos e a Rússia se veem na condição de, opa, pera lá, né? Vamos atacar o ISIS. Vamos juntinho igual na Segunda Guerra? Não, não. A Rússia tem um plano dela para atacar o ISIS, os Estados Unidos tem o dele, tá? E no meio tem os curdos que são fortalecidos, né? Ali no combate contra o ISIS. Aí tem várias pessoas que vão lutar junto, essas guerras, americanos que vão para europeus, americanos que vão junto aos curdos lutar contra o ISIS, né? Aí vira uma confusão e nessa história quem paga o preço, obviamente, é a população. E aí a Síria passa a ter a maior crise de refugiados da história, tá? Da história recente, desde a Segunda Guerra, tá? Hoje são mais de 6 milhões de curdos deslocados. Eu peguei esse gráfico aqui, esse mapa de 2015, para a gente poder analisar, né, num contexto onde o ISIS ainda dominava, porque em 2016, o ISIS vai ser praticamente afunilado, né, ele vai perder, né? Então, ali, ó, olha o auge, a gente já tinha mais de 4 milhões de refugiados sírios deslocados. A maioria na Turquia, tá?
e no Líbano ali do lado. O Líbano também não estava bem. Nos países vizinhos, né? Então a gente tinha um caos instaurado. Beleza, galera? Então isso é muito importante. E aqui um resuminho, tá? Jogo rápido. Olha aqui, então o país está mergulhado em uma guerra civil desde 2011, tá? Antes eu tinha uma condição assim, de um lado o governo sírio, chefiado pelo Bashar al-Assad, que eu falei para vocês, com o apoio de aliados externos como Rússia e Irã, aliados poderosos, né? Logo, Rússia e Irã, você lembra de xiitas. E no Líbano você tem o Hezbollah, que é xiita também. Então ele tem um apoio desses grupos xiitas fortes. Beleza. Do outro lado, né? Você tem os rebeldes com um apoio ocidental, só que um apoio discreto do Ocidente, porque os Estados Unidos não quer se embrenhar nesse vespeiro, não queria, em função do que foi o Iraque, né, que foi desastroso e tudo mais. Tá? Ele era acusado de corrupção, nepotismo, o pacote completo dos ditadores, né? De cerceamento de direito civil, né? Enfim, principalmente, ó, aquela ideia, né? A minoria sunita vai reclamar, já que ele tinha um apoio xiita. Bom, os rebeldes tentam derrubar a ditadura, tá? Mas esses grupos também não são unidos, se separam em milícias, que eu comentei com vocês, tá? E aí essas milícias são muito complicadas de serem entendidas, são terroristas? Não são. E nessa história, os Estados Unidos, a OTAN ficam meio relutantes em se envolver, porque eu não sei com o que eu estou me envolvendo. Eu vou me envolver com essa milícia? E se essa milícia se vira contra mim? Igual aconteceu com Osama Bin Laden nos anos 80, nos anos 90, igual aconteceu com o Talibã no Afeganistão, igual aconteceu no Iraque, enfim, né? É muito delicado. Os Estados Unidos não queria, e com razão, né, desse ponto. Beleza? E aí a gente tem um caos, né? Vários grupos se formando, e nesse caos o ISIS, né, o Estado Islâmico, passa a controlar, começa a ganhar território, e de repente estava controlando mais da metade da Síria. Tudo bem? Bom, e aí os maiores fluxos de refugiados, né? Milhares de mortes, tá? A gente passa a ter a crise humanitária gravíssima e entra um contexto geopolítico importante aqui. Galera, a guerra da Síria também ficou emblemática pela complexidade dos lados, né? Volta uma ideia de polarização Estados Unidos e Rússia, que remete à Guerra Fria, né? Então a Rússia é de um lado e os Estados Unidos do outro, interferindo em todo o conflito. Inclusive, quando o Trump assume o poder, o Trump começa a atacar diretamente, se envolve diretamente no conflito, e a Rússia também, né? Com militares em solo, inclusive. Beleza? E aí, gente, Israel, Turquia, ó, vamos pensar, Estados Unidos, Rússia, Israel, Turquia, França, né? São várias potências, sem contar os grupos lá dentro que participam desse conflito. Beleza? Isso torna muito complicado de entender e de tomar lado. E de 2011 para cá, a Síria está um caos, as coisas acalmaram, o ISIS foi duramente combatido por todas essas forças. A Turquia combatia o ISIS, o Bashar al-Assad, os curdos, a Rússia, Estados Unidos, a OTAN, né? Todo mundo combatia o ISIS. E o ISIS ainda existe, porém sem dominar territórios importantes, nem na Síria nem no Iraque. O Iraque combatia o ISIS. Então a gente tem um cenário menos crítico que era ali em 2014, 15 e tal. Mas, porém, ainda é um cenário bastante complicado e delicado. Tudo bem? É emblemático também o uso dos drones. Coloquei uma fotinha ali dos drones, né? A guerra à distância. Nunca se usou tantos drones quanto se usou nesse período aí, tá? No Oriente Médio e Norte da África. Tem o fato de que antes não tinha drone, né? Mas tudo bem. Mas enfim, né? Então é a guerra à distância. Então, isso passa a ser também uma faceta bastante interessante de observar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Foi bem corrido, como eu falei para vocês. Um resumão bem resumidão aqui de vários pontos para a gente pensar sobre esses 3 países, tá? Eu quero na aula ao vivo dúvidas e questionamentos para a gente poder discutir sobre Síria, sobre a guerra da Síria. Eu sei que vocês têm dúvida, tem muita coisa ainda nesse conflito, tá? Sobre a questão do Iraque, a Revolução Iraniana. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, galera. E até breve na próxima aula. Fui!